um sentido, irmãos, que toda a criação ela é filha de Deus. Porque tudo que existe veio de Deus, Deus criou todas as coisas. Então, falar que Deus é o pai da criação não há nenhum problema, porque é Ele que deu origem a todos. Mas, quando é dito que o crente é filho de Deus, aqui é no sentido especial, diferente dos outros. Ou seja, agora Deus nos eleva ao status de filhos, e como filhos, nós temos participação naquilo que Deus tem, a semelhança de Cristo homem, filho de Deus também. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E tenho repetido aos irmãos aqui diversas vezes isso, para dizer que, como filhos então de Deus, nós temos agora um relacionamento especial com Deus, e Deus conosco. Ele nos trata como filhos e filhas. E entendo os irmãos aqui, a grandeza do amor dele por nós é do tamanho dele. Eu estou usando a palavra tamanho aqui porque é a maneira que a gente tem que de se comunicar, porque não tem como ser diferente. Deus, descrever o ser de Deus não é assim tão simples, e não, é difícil de fazer isso. Mas ele usa a linguagem humana para isso. Então, ele diz, olha, a grandeza do amor de Deus, ele diz, ao ponto de nos tornarmos o quê? Filhos de Deus, ou sermos chamados filhos de Deus. E João está dizendo isso para a igreja. Ele diz, ó, vocês têm que entender isso, veja a grandeza do amor de Deus. E essa grandeza de amor, ele então responde em atitudes. E quais delas? Primeiro, vocês são filhos e filhas de Deus. Então, o crente deve se olhar, e à luz da Bíblia, e não da sua mente ou do que ele acha, mas à luz da Bíblia, que uma vez crente, uma vez transformado, uma vez mudado pelo Espírito Santo, você agora é filho. E como filho, você é herdeiro. E como herdeiro, você tem direito às bênçãos de Deus, porque o próprio Deus estabeleceu isso. E João está explicando isso para a igreja, vocês agora são filhos, nós somos filhos de Deus. Então, também lá no Evangelho de João, ele vai dizer isso lá para quem ele está escrevendo. Ele diz que a todos quanto o receberam, ele diz no verso 12 do capítulo 1, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, filiação aqui agora é uma filiação de aliança. Ou seja, Deus entrou em uma aliança conosco. Somos filhos e filhas. Então, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E é assim como crente que você deve se ver. Mas se vê à luz das Escrituras. E não à luz dos pensamentos que alguém quer colocar sobre vocês. Mas à luz da Bíblia. Então, filhos, então o relacionamento nosso agora com Deus é um relacionamento especial. Deus nos trata assim. Jesus ensinou os seus discípulos a orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Então veja que há um relacionamento de filiação. E lembrando os irmãos que vede com grande amor com que nos tem concedido o Pai, e é importante que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus, porque Ele é um amor que não é pressionado por nada. É um amor da sua livre e espontânea graça, ou soberana vontade. Então, nada pode nos separar desse amor de Deus, mas, uma vez conquistado por Ele, uma vez salvo por Ele, transformado por Deus, nada pode nos afastar desse amor. Mas há momentos na vida que nós achamos que não somos amados, por uma simples razão. Tem hora que nós fracassamos, tem hora que nós erramos, aí você fica pensando assim, será que Deus me ama ainda? Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu pecado não vai mais se separar de Deus. E isso aqui não é incentivo para pecar, porque João fala lá em cima que quem é filho, pratica a justiça. E ele vai dizer também aqui que quem é nascido de Deus não vive pecando. Né? Mas o ponto mas digamos que há momentos na vida de fraqueza que nós podemos nos sentir assim. Mas aí temos que voltar para o texto e olhar o que o texto diz, que Ele nos amou de maneira grandiosa. E nada pode nos separar desse amor que Deus então demonstrou para nós. Então ele diz que agora nós somos chamados de filhos. E a ideia aqui então que nós temos então um relacionamento especial com Deus e Deus conosco.